Olá, boa tarde. Tudo bom, pessoal? Enquanto a gente vai começando aqui, eu vou passar uns avisinhos e já já vou chamar a nossa convidada de hoje. É, Antes de chamá-la, o que eu queria dizer para vocês é que esse é um formato em construção, né? A gente está passando por momentos de grande mudança e a gente vai mudando à medida que a gente sente necessidade. Então, assim, a gente foi mudando, agora a gente não chama mais de live, a gente está chamando de conversa. A gente está nas conversas ao vivo, né? Que por hora a gente está fazendo essas conversas quinzenais. E a gente sabe também que a rotina de todo mundo tem mudado constantemente, né, nesse período. E vocês que nos acompanham e que gostariam de continuar acompanhando ao vivo, eu gostaria de dar a sugestão que essa conversa aqui vai ficar gravada no IGTV, também vamos subir para o nosso canal do YouTube. E quem quiser acompanhar ao vivo e estiver voltando ao trabalho, tiver com horários, pode sugerir aqui tempo de duração, horário, dia da semana. A gente vai pensando, vai repensando com as pessoas que acompanham para fazer da melhor forma para todo mundo. Então, por enquanto, a gente continua nas quartas, às 16 horas, de 15 em 15 dias, mas pode ser que a gente mude de acordo com as demandas nossas e das pessoas que estão nos acompanhando, né? Então, falando disso, agora a gente vai aqui convidar a pessoa que hoje vai compor essa conversa. Esperando aqui que ela entre para a gente começar a apresentá-la. Oi, Olá, Maristela, tudo bem? tudo bom, Ana Luísa? Como é que tá o clima aí em Salvador? Tá um pouco de frio e às vezes muito calor, um pouquinho Ah, misturado. a gente aqui quase não tem frio em Fortaleza, mas a gente teve 2 dias agora bem fresquinhos por causa da chuva, só que o calorão voltou hoje com força total. É, Mas, aqui o que eu chamo de frio é aqueles 22 graus, 23 graus. pois é, para a gente aqui 24, o pessoal já está se aconchegando, né? Já dá para tomar um vinhozinho. Às vezes eu vejo até pessoa de luva, saindo na rua de luva. Dá 21 graus, já tem gente de luva. Que ótimo. Bom, deixa eu falar um pouquinho de você aqui, para quem não te conhece ainda, não conhece a tua trajetória. Vocês estão vendo que Ana Luísa é uma jovem mulher, mas que começou uma carreira já ainda, eu diria ainda menina, né? Porque aos 15 anos ela já começou a desenvolver uma tecnologia para tratar a água nas zonas rurais do nosso semiárido brasileiro, né? Utilizando para isso a luz do sol, né? Que essa tecnologia foi batizada de Aqualuz. E com 17 anos, ela já estava fundando uma startup chamada Safe Drinking Water for All, traduzindo água potável segura para todos, né? A tradução livre aqui, com o objetivo de realmente desenvolver tecnologias de acesso à água e saneamento como um direito universal que é preconizado, né, mundialmente, inclusive reforçado pelos ODS, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, bom ressaltar, né? E aos 18 anos, uma carreira tão precoce, ela já foi premiada, né, como uma formação, né, em lideranças de novos empreendimentos pelo Instituto de Tecnologia de Massachusetts, MIT, e graduada em biotecnologia pela Universidade Federal da Bahia. É atualmente a única brasileira premiada com o título de Jovens Campeões da Terra, uma premiação super importante da ONU, né? E assim, é um orgulho trazer essa baiana retada para conversar hoje com a gente aqui na Eco Nordeste.
E aí, assim, eu queria começar o nosso papo, Ana Luísa, com você dizendo exatamente como é que começou esse teu interesse pela ciência, né? Já que você começou tão novinha, o que que te despertou para a ciência? Como foi bem jovem, eu não consigo identificar o momento, mas desde criança eu sempre gostei muito de brincar, de ser cientista, misturar produtos de limpeza, fingir que estava criando alguma coisa. Sempre foi muito natural, sempre gostei de brincar dessa forma. E na época eu não sabia que era exatamente, era meu, eu queria ser cientista logo quando eu comecei, mas assim que eu fui na escola desenvolvendo uma paixão pela ciência, biologia, química, física, ali eu já tive a certeza de que o que eu queria seguir seria naquela área. E, e a vontade só foi crescendo, a curiosidade, a vontade de criar coisas, o desejo de fazer parte de um mundo melhor, usando esse conhecimento para realmente mudar a vida das pessoas. Até que aos 15 surgiu minha oportunidade para participar do Prêmio Jovem Cientista do CNPq, era 2013, Ano Internacional pela Cooperação da Água, e a gente tinha que submeter ideias, projetos relacionados a isso. Então, como eu já na escola também estudava a questão da seca e sabia que era um grande problema para o Nordeste do Brasil, eu tentei trazer alguma solução que pudesse ser aplicada e viável para solucionar esse problema de acesso à água potável na região. Foi aí que surgiu o Aqualuz, pelo menos o primeiro protótipo, não é exatamente como ele está hoje. Não ganhei muito pela imaturidade do projeto na época, mas já estava tão apaixonada pelo que eu tinha feito, era minha primeira experiência real sendo cientista, que aí eu continuei tocando até que eu ingressei na universidade, mas aí já é uma outra história. E me diz uma coisa, você nessa tua trajetória tão jovem, mulher, nordestina, você acha que você enfrentou algum tipo de dificuldade extra pelo fato de ser mulher, de ser tão jovem, de ser nordestina? Sim, com certeza, principalmente por ser jovem. Acho que esse foi o que eu vi assim de forma mais óbvia. Eu acredito que ser mulher tenha dificultado mais, só que eu tenho várias lembranças, vários momentos em que eu passei que era claro a dúvida, a falta de credibilidade, que tudo que eu estava fazendo era colocada frente até outros negócios liderados por homens mais velhos, que às vezes não estavam nem no mesmo estágio, não tinha nem tanto potencial assim. E a maioria até, no caso do início lá de 2015, que foi quando eu fundei a STW, a maioria até que começou comigo nem existe mais de negócio. Os liderados pelos homens, tidos como com maiores chances de dar certo. Mas desde o início eu nunca me deixei muito abalar por isso, porque eu sabia que para ter representatividade teria que vencer todas essas barreiras e mostrar. Usei muito todos esses cases, essas pseudo-frustrações como motivo de mostrar para todo mundo que eles estavam errados. Usei esses problemas um pouco a meu favor, apesar da dificuldade. E no caso de ser nordestina, eu nunca consegui perceber uma situação clara, mas a gente ouve muito esse sarcasmo. Ela é lá da Bahia, não é preguiçosa, que nem os baianos, ela é diferente. E aí, claro que isso machuca, apesar de muitas as pessoas falarem isso às vezes sem perceber, sem ter essa intenção. Só que, assim, de ser prejudicada por ser baiana, eu nunca consegui perceber de forma clara. Pois né? Isso é que a gente tem que pensar um pouco, né? Como, às vezes, o preconceito, ele não é uma coisa muito clara, né? Aparece, às vezes, nas entrelinhas, aparece numa dificuldade imposta, você, às vezes, nem percebe que aquilo é preconceito, mas a gente sabe Sim, que ele acontece, né? E, ultimamente, no nosso país, a coisa vem ficando um pouco mais clara, né? Infelizmente,
as pessoas estão mais atentas a isso também. Eu queria te perguntar, já que a gente ainda está falando aqui sobre ciência, e que hoje é o dia da ciência e do pesquisador, eu acho que Eu não sabia. pois é. Então, assim, foi uma coincidência. É o Dia Nacional hoje, e eu estou te ouvindo aqui, né? Uma jovem cientista, mulher, nordestina. Eu acho que nada melhor para comemorar a data de hoje que essa conversa aqui da gente online. Mas eu queria perguntar para ti, aproveitando esse mote, como é que você vê a situação da ciência hoje no nosso país? Você, como uma jovem que já tem uma carreira nessa área e que já tem alguma vivência com o pessoal lá fora, né, com outros jovens que atuam nessa área também. Como é que você vê hoje a situação do fazer ciência no Brasil? Eu vejo, pensando muito, na verdade um juntado de experiências de quando eu comecei, praticamente sem apoio nenhum de laboratório, de financiamento, tendo que fazer as coisas com a ajuda de meus pais, financeiramente falando, da minha família de forma geral. E com o passo que fui crescendo, foram surgindo oportunidades de conhecer outros países, principalmente os Estados Unidos, o MIT, que eu tive a oportunidade de conhecer os institutos de pesquisa deles. Eu já sabia que o Brasil era atrasado, mas que a diferença era grande, mas ter a experiência de realmente estar lá e ver com os próprios olhos muda tudo. A gente percebe que o buraco é muito mais embaixo. Não só em termos de laboratórios altamente equipados e maiores oportunidades, mas também de quantas pessoas levam a ciência a sério nesses outros países, diferente daqui no Brasil, que a gente, além dessas dificuldades financeiras e de apoio enfim, de investimento mesmo nas tecnologias para dar suporte, a gente ainda tem aquela descredibilidade de fazer ciência tido como não como algo tão importante. As pessoas não veem educação e a ciência como algo tão importante quanto deveria ser. E eu acho que vamos sofrer muito ainda, até que as coisas comecem a melhorar. Em alguns pontos eu já vejo algumas coisas melhorando. Acho que tem surgido muitas iniciativas para a promoção de ciência para os jovens. Eu tenho participado de algumas, inclusive. E acho que isso já vai começar a mudar a mentalidade desses jovens. E esses jovens, quando crescerem, acredito eu que vão conseguir, pelo menos, dar um reconhecimento maior para a ciência. O futuro promete pelo menos isso. E, além disso, a gente tem que ter, claro, esse estímulo vindo do governo, que já seria um outro ponto também a se discutir, mas eu prefiro não entrar muito nesse mérito. É porque, assim, a gente sabe que da ciência a gente depende para muita coisa, né? Aliás, para praticamente tudo. O que a gente tem Exatamente. hoje foi desenvolvido por cientistas, por pensadores. Lá no começo eles nem sabiam que o que eles estavam fazendo era ciência, mas já era, né? E hoje a gente já tem tanto conhecimento, mas a gente tem que saber que precisa de recurso, que precisa de incentivo, que precisa formar aí mais outras gerações de cientistas para dar continuidade ao que está sendo feito hoje, né? E isso tudo é importante para a nossa vida e para a vida das pessoas que estão vindo por aí. Então, viva a ciência, né? E vamos estimular e vamos torcer para que mais jovens como você surjam e se interessem por ciência, mesmo com todas as dificuldades, né? Mas aí eu queria te perguntar especificamente sobre a tua linha de pesquisa, a tua linha de atuação, como é que você se interessou pela temática específica do acesso à água potável no semiárido? Eu sei que você é baiana, eu não sei se você é da capital, do interior, se tem É da capital. alguma relação com o meio rural, mas como é que você começou a pensar nisso ainda tão jovem? Foi muito pelo tema da premiação que eu estava participando, que era a água. E claro, água existem milhares de possibilidades
mas por eu ser daqui do Nordeste, da região do Nordeste, apesar de não ser da zona rural, não ter nenhuma relação direta com essa problemática, a gente na escola estuda e aquele tema já me tocava muito. Então, eu resolvi unir essa oportunidade com essa problemática, que seria algo que eu poderia resolver, tentar resolver de uma maneira simples. Foi essa minha conexão, mas desde criança eu sempre tive não sei explicar, mas uma paixão pela água, tanto em termos de conscientização e aí chega de reclamar com as pessoas para pararem de gastar água e tentar usar ao máximo a água. Eu também tive muitos exemplos da minha família, sempre desde cedo. Eu já começava a ter essa percepção de sustentabilidade com exemplos da minha família, sem nem eles terem intenção. Era o incentivo pelo exemplo, sem ter que ficar falando. E isso só foi crescendo, aliado a essa oportunidade. E hoje essa paixão por água é tão grande que provavelmente esse vai ser o setor que eu vou passar toda a minha vida, porque tem muito a ser feito ainda. E não só isso, mas só a nossa startup STW, com todas as pessoas que a gente já tem trabalhando junto com a gente, não vai ser suficiente. Precisamos de muito mais pessoas envolvidas nesse tema, porque o problema atinge bilhões de pessoas. Pois é, porque todos os seres vivos precisam de água para viver, né? Nós precisamos de água com qualidade. E a gente não tem tanta água potável disponível no planeta para desperdiçar. Aí, pensando nisso, eu queria te perguntar como é que você está vendo hoje a questão da água e o acesso à água de qualidade no país e principalmente aqui na nossa região. Eu vejo que, desde que eu comecei a trabalhar nessa questão em 2013 até hoje, os números não têm mudado muito. Os números de pessoas sem acesso à água potável, sem acesso a esgoto. Em termos de Brasil, principalmente, o mundo, a gente até percebe uma leve queda, mas no Brasil eu percebo que os números estão congelados. Então, as pessoas não estão se importando tanto com resolver essa problemática. E existe muita coisa realmente, não dá para tratar esse problema como algo que uma tecnologia vai resolver, uma iniciativa vai resolver, porque o problema é muito complexo e cada região, cada localidade tem a sua problemática específica e necessita de uma tecnologia, de uma abordagem diferente, e isso torna mais difícil de ser resolvido, mas ao mesmo tempo, se a gente não tem como fazer uma fórmula mágica para resolver tudo, até pela extensão do país, pela diferença de região que a gente tem, temos regiões com necessidades diferentes e, enfim, muito ainda precisa ser feito e a gente está começando agora com possibilidades até de escalas globais, porque o problema da água é grande no Brasil, mas existem vários países em outros continentes com problemas até maiores do que os nossos. Ana, explica para a gente exatamente como é que funciona o Aqualuz. Tentando simplificar ao máximo, porque é uma tecnologia que ela é meio complexa, as pessoas não acreditam exatamente como ela funciona quando eu falo de forma só assim ilustrativa. E já dando uma informação para as pessoas entenderem, a gente utiliza o princípio do tratamento via radiação ultravioleta. A radiação ultravioleta do sol, ela é a mesma que causa câncer de pele na gente. Então, ela tem esse poder de matar bactérias, vírus, outros micro-organismos que estão na água. E, por isso, a gente utiliza ela como ferramenta de tratamento do Aqualuz. Ou seja, a gente não usa substância química, não precisa de energia elétrica, filtro complexo, nada disso. É só radiação ultravioleta. Agora, já dando essa informação, eu vou explicar, contextualizando como é a região do semiárido, para quem não conhece. Isso é uma região que existem muitas tecnologias agora, no passado não existiam, mas depois da política do governo de 1 milhão de cisternas, as famílias passaram a ter acesso à água de cisterna, que é um tanque para armazenamento e captação de água de chuva.
E claro, não chove muito na região, mas às vezes é suficiente para encher pelo menos parte da cisterna, que vai suprir por alguns meses. E essa água ela já tem uma qualidade muito boa do ponto de vista físico-química, mas microbiológico ela ainda tem alguns problemas, principalmente relacionados à má manutenção, ou às vezes a pessoa termina contaminando durante o manuseio. E com isso torna-se extremamente necessário ter algum tipo de tecnologia direcionada para a cisterna. E o Aqualuz hoje ela é a única tecnologia do mundo para tratamento de água de cisterna usando a luz do sol, com funcionamento e instalação bem simples. A gente consegue instalar o equipamento em 10, 15 minutos em qualquer cisterna, na bomba da cisterna, e essa água vai ser bombeada, passar por um filtro para reter qualquer tipo de partícula sólida que possa ter caído na cisterna, asa de mosquito, folha, enfim. Depois essa água vai ficar armazenada no reservatório retangular de coluna d'água bem fina, para que ele tenha o máximo de contato com o sol, através do o sol ele consegue penetrar pela tampa do equipamento na água, e essa água vai ficar exposta em um período médio de 2 a 4 horas em um dia de sol, tudo contado pelo sensor. O sensor ele vai mudar de cor, é um sensor químico, não é movido a energia, ele muda de cor e alerta o usuário que a água já pode ser retirada para o consumo. E aí a gente consegue dar esse primeiro ciclo de 10 litros. Se a família quiser mais água, ela pode rodar um novo ciclo. Passando uma semana, a manutenção que a família vai ter que fazer toda semana é lavar o equipamento com água e sabão, sendo que a durabilidade estimada é de 20 anos. Então, a gente está com uma tecnologia com o grande objetivo de dar independência de acesso à água potável para essas famílias que ficam muitas vezes em regiões isoladas e sem acesso a qualquer tipo de local que poderia dar manutenção a outros tipos de filtros. Tem uma pergunta aqui de Nóbia, não sei se é Nóbia, Nóbia Silva, se essa tecnologia está disponível através de alguma política pública. Infelizmente ainda não, há um longo caminho a ser percorrido para isso, mas é o nosso objetivo. A gente tem a expectativa de, nos próximos anos, ter algum tipo de política pública para o Aqualuz, assim como teve para a cisterna. Voltando aqui à história da premiação, eu queria saber para ti e para a tua empresa, o que significou, além da questão monetária, teve um prêmio em dinheiro, não teve, para auxiliar a startup, mas assim, o que significou essa premiação dos jovens campeões da terra da ONU para você, para a tua empresa, para o teu projeto? Essa premiação da ONU foi a principal que a gente ganhou no ano passado, sendo os primeiros brasileiros a conquistarem esse título. A expectativa é que nesse ano tenham pelo menos finalistas brasileiros, tiveram muitas pessoas submetendo aqui no Brasil. E ela, como você falou, não é só o prêmio, foi o grande reconhecimento da ONU. Então, como a gente já estava tocando nesse assunto, desde o início eu sempre tive uma falta de credibilidade por ser jovem, por ser mulher, e ganhar esses reconhecimentos, não só o prêmio da ONU, mas outros, foram meio que amenizando essa realidade. E o da ONU meio que mudou tudo. Mudou realmente toda a visão que as pessoas tinham sobre a gente, depois de ter esse grande aval, sendo uma instituição mundial altamente reconhecida e aliada à sustentabilidade. A gente conseguiu abrir muitas portas e janelas de potenciais parceiros, de pessoas que não só puderam, mas que ainda podem nos fazer crescer e atingir muitas pessoas, não só no Brasil, mas no mundo, porque o reconhecimento foi internacional. Então, temos agora contatos globais em todos os continentes, com possibilidade de escalar a tecnologia para lá. E acho que é isso. É um título que provavelmente não vai vencer, não vai expirar, vai ser algo que sempre vai ser relacionado ao STW Aqualuz. E a nossa expectativa é de que, com essa credibilidade da empresa, as nossas novas tecnologias possam também ganhar essa credibilidade
de uma forma mais fácil do que essa dificuldade que foi com a Aqualuz, desde o surgimento de 2013 até 2020. Então, temos aí quase 7 anos, vamos completar 7 anos em agosto de história. Nossa, já é uma história longa para alguém tão jovem, né? Maravilha. Sim. E quantas pessoas estão contigo nessa empreitada, né? Eu sei que não é só você, tem outros jovens e tem outras pessoas que estão contigo nessa linda aventura, que eu poderia dizer, uma aventura que já rende frutos. Mas quantas pessoas têm trabalhando contigo? Como é que está a estrutura da tua empresa hoje? Então, hoje temos, para eu falar todo mundo que está com a gente, ia ser uma lista imensa de pessoas, de mentores, parceiros, mas falando um pouco da estrutura mais fixa da equipe, temos representações no Rio Grande do Norte, no Ceará, até liderado por minha sócia, minha única sócia é do Ceará, Fortaleza, junto com outras Letícia, pessoas, né? e isso, Letícia. Acho que você já entrevistou ela também, não foi? Já conversei Ah, com ela também. minha grande sócia, que está fazendo esse grande meu sonho virar realidade, e agora o sonho dela também. E juntando assim todo mundo, eu aliás não falei ainda todas as apresentações, são Rio Grande do Norte, Ceará e Sergipe. São esses 3 estados que hoje temos representações. Um total de mais ou menos 14 pessoas trabalhando com a gente, fora a mão de obra local que a gente sempre contrata na execução de cada projeto, e a rede de dezenas de mentores e parceiros que a gente conseguiu ao longo dessa estrada, fora as pessoas que já participaram da STW, mas no momento já não estão participando tão diretamente. Seriam centenas de pessoas no total que contribuíram e contribuem até hoje para que a gente consiga mudar a vida das pessoas. E como é que está a empresa, né? Com que mercado vocês estão trabalhando hoje? De que forma está sendo essa logística de atuação de vocês? Eu estou vendo até que Letícia está aqui com a gente, está assistindo a entrevista. Olha aí. Oi, Lê. Ah, eu já me perdi. Qual foi a pergunta Não, eu mesmo? estava perguntando como é que está a empresa hoje, como é que está a Ah, atuação da sim. empresa na região. A forma como a gente decidiu, como política pública é muito difícil, trabalhar com o governo é muito difícil, a forma que a gente percebeu que dava para já impactar a vida das pessoas, claro, com uma escala bem menor do que o governo, era trabalhar com iniciativa privada. Então, são empresas que atualmente financiam os projetos para que as famílias possam ter acesso ao Aqualuz de forma gratuita. E, além disso, a gente possa fazer um trabalho completo, não só distribuindo a tecnologia, mas também fazendo todo um diagnóstico socioeconômico para que tudo quanto é indicador que temos de resultado com a Aqualuz possa ser mapeado e a gente possa desenvolver outras tecnologias ou entender da melhor forma possível esse público que a gente trabalha e que precisa de outras coisas, não só do Aqualuz. E aí, aliado a isso, a gente tem uma equipe de P&D, de pesquisa e desenvolvimento interna, em parceria com algumas faculdades, e estamos desenvolvendo outras tecnologias para poder resolver outros problemas relacionados à água e saneamento. Atualmente temos um portfólio, além do Aqualuz, mais outras 4 tecnologias, claro que em estágios menos desenvolvidos, mas todas na linha de acesso à água e saneamento. Uma delas, na verdade, é até para combate ao coronavírus, que é um lavatório público. Mas a nossa frente é bem pesada em pesquisa e desenvolvimento para que a gente possa atingir esses problemas, como eu falei no início, são complexos e diferentes um do outro da melhor forma possível. Nobre aqui da Bahia também está aqui perguntando como os produtores do semiárido podem requerer essa tecnologia. Eu acho que vai bem aí na sequência do que você vem falando.
Então, hoje a gente não tem estrutura para atender de forma unitária, de forma pessoa física. Por isso que quem financia os projetos geralmente são empresas, e aí a gente vende lote de 50, 100, 200 unidades para beneficiar uma comunidade inteira, de uma forma que, como eu falei, a gente não faz só a entrega do Aqualuz, existe todo um projeto social que vai gerar um relatório de impacto para essa empresa que financiou o projeto. Certo. Eu ia te perguntar em relação aos desafios, né? Quais são, eu diria, durante a trajetória da criação e desenvolvimento da startup e hoje do funcionamento, quais são os principais desafios que vocês enfrentaram e enfrentam, nessa atividade? Vou tentar limitar três, que na verdade todos os desafios estão um interligado no outro, mas a tríade que eu escolheria seria tempo, dinheiro e equipe, que são que basicamente desses destrinchando existem milhares de problemas. De tempo é muito relacionada a às vezes a gente precisa fazer alguma coisa rápida, ou às vezes essa coisa que era para ser rápida vai demorar muito tempo, porque pesquisa é algo que não dá para se apressar, ela exige um tempo. E aí, por isso, é muito explicado porque a gente levou tanto tempo para ter uma tecnologia, até o Oculus ele está na versão 11, então foram muitos anos de desenvolvimento até chegar no estágio atual. Recurso financeiro, que também impacta no tempo, porque quanto mais recurso você tem, mais rápido você faz. E recurso foi algo que no início foi sempre muito difícil para a gente. Hoje continua sendo difícil, mas já dá para a gente fazer as coisas andarem. E equipe, que no início eu comecei tanto sozinha quanto sem experiência alguma no que eu estava fazendo, por isso até os erros foram mais comuns, em quantidade bem significativa, até que eu realmente aprendesse o caminho das pedras e colocasse pessoas que pudessem complementar as habilidades essenciais para o negócio rodar, não só do ponto de vista de pesquisa e desenvolvimento, a parte técnica, quanto de negócio, de ter um modelo de negócio viável, ter a parte comercial bem desenvolvida, a parte de gestão, e ter pessoas que tinham habilidades complementares foi essencial para que isso desse certo e escalasse. E eu diria que essa tríade que também está, essa parte de equipe está relacionada a recurso financeiro e tempo. Que quanto mais recursos a gente tem, mais pessoas a gente pode contratar, e quanto mais pessoas a gente tem, mais rápido a gente consegue fazer as coisas. Então, está tudo bem relacionado. Você explicou aqui como essa relação, né? Vocês trabalham com empresas e essas empresas vão e colocam essas tecnologias em bloco, né, para rodar com as famílias. Mas nesse relacionamento, vocês também têm contato com as famílias beneficiadas, em algumas ocasiões. Eu queria saber que tipo de feedback você teve com famílias beneficiadas por essa tecnologia ao longo da trajetória. Teve alguma situação marcante que você gostaria de destacar? Então, no início, quando a gente começou a fazer as visitas, como eu falei, eu não sou do semiárido, não sou da zona rural. Então, foi uma dificuldade muito grande de desenvolver uma tecnologia para uma necessidade que eu nunca tinha passado na vida. Então, quando eu comecei a perceber que era essencial ter essa convivência, ir a campo e conhecer essas pessoas, as coisas começaram a caminhar um pouco mais rápido. E uma das experiências lá no início, em 2017, foi quando a gente começou a ir a campo e levar o protótipo para as famílias conhecerem. Foi que eu vou, na verdade, um comparativo do início com como a gente encontra agora. Lá no início, as famílias não acreditavam que a tecnologia ia funcionar pela mesma falta de credibilidade que eu passava em Salvador e em outros ambientes que eu apresentava a STW com a Luz, porque achava que o sol não tinha poder de matar os micro-organismos, não ia fazer diferença nenhuma na água. Então, no início, as famílias tinham essa rejeição pela tecnologia,
mas ao passo que a gente foi explicando, foi demonstrando como funciona, foi tendo os primeiros testes, isso foi melhorando. E em paralelo com essa visibilidade que a gente teve na mídia, isso mudou praticamente tudo para a gente nessa região, porque as famílias, apesar de não terem acesso à água, a maioria sempre consegue assistir alguma notícia. E é muito difícil hoje encontrar uma família que nunca ouviu falar do Aqualuz na TV. E até a gente recebe feedback de empresas e de outras ONGs pedindo para a gente ir para a região porque as próprias famílias estão demandando a tecnologia, e casos em que a gente ia fazer implantação e recebia o feedback: eu vi vocês na TV, mas nunca achei que vocês pudessem chegar até mim, que eu ia de fato ter acesso a essa tecnologia. Isso do ano passado para cá, começou a ter esses feedbacks, e agora o nível de aceitação do Aqualuz em campo é extremamente alto. E é muito mais fácil de trabalhar quando as pessoas já conhecem o nosso trabalho e já tem essa credibilidade, mesmo que midiática. No caso, esse é especificamente da mídia. Eu costumo dizer que as ideias mais brilhantes são as mais simples, né? Então, eu acho que é exatamente na simplicidade da ideia que vocês tiveram que as pessoas têm dificuldade de acreditar, né? Mas aí vocês têm todo um arcabouço de reconhecimento oficial que demonstra para as famílias, inclusive essa questão da cobertura por parte da mídia, né, que dá acesso às pessoas a essa informação, que é super importante. Agora, eu queria perguntar para ti, em relação especificamente a esse período que a gente está atravessando, né, de pandemia. A STW foi afetada de alguma forma pela crise que veio no arcabouço da pandemia? Sim. No momento que foi decretado a necessidade da quarentena, do isolamento social aqui no Brasil, a gente estava com implantação rodando aqui na Bahia. Tinha implantar 100 unidades numa região, e aí naquele momento a gente só tinha feito metade. E até que os nossos números atuais são só de 300 unidades desde março, 300 unidades implantadas por conta disso. A gente teve que congelar completamente nossa atuação em campo, porque como a equipe fica em hotel com movimentação de pessoas de São Paulo, Rio de Janeiro, havia uma preocupação da equipe, além da equipe não se contaminar, quanto se elas se contaminarem, levarem o vírus para as comunidades que são bem mais frágeis do que os centros urbanos. Então, a gente resolveu parar para evitar ou reduzir esse risco, e começamos a focar mesmo na estruturação da empresa, outras atividades que a gente tinha pendentes, mais administrativa, só que isso prejudicou muito o crescimento, nosso crescimento, que a gente não conseguiu crescer os projetos, que hoje era para a gente estar praticamente com 600 unidades implantadas, então praticamente só estamos com metade. E, além disso, o faturamento, as projeções financeiras que nos ajudariam a atingir mais famílias no futuro, a desenvolver mais tecnologias, foram significativamente afetadas. Por outro lado, também foi um momento importante para a gente desenvolver, usar a nossa expertise de desenvolvimento de tecnologia para criar um novo produto, que foi o Aquapluve. Já completamos 3 meses desde que começamos a desenvolver, e em tempo recorde já temos 4 protótipos e um contrato fechado com a Prefeitura de Salvador para começar a implantação por aqui, e uma outra empresa parceira que vai financiar o projeto. Que se trata de um lavatório, não é um lavatório comum como esses. Na época a gente não estava vendo tantos por aí, hoje a gente já vê quantidade considerável de lavatórios implantados no mundo, mas a ideia dele, o diferencial que o Aquapluve tem, é ser uma tecnologia que vai possibilitar a criação do hábito de higienizar as mãos nas ruas. É uma tecnologia que veio para durar 10 anos, ele é todo em aço inox, ele tem acionamento por pedal, tanto da água quanto do sabão, ou seja, sem nenhuma necessidade de toque no equipamento. E, além disso, o grande
a grande inovação é a possibilidade de uso de vários tipos de fonte de água. Não só a água encanada, não só a água abastecida manualmente, como vários lavatórios são, mas também a água de chuva. A gente tem uma possibilidade, até o nosso foco aqui em Salvador vai ser em implantar, pelo menos nesse primeiro momento, em pontos de ônibus, com a estrutura de captação dos telhados dos pontos, para que essa água pluvial seja direcionada para o equipamento, tratada no equipamento, e as pessoas possam usá-la para higienizar as mãos, ou seja, já economizando também água que seria gasta pela rede de abastecimento. Então, hoje a gente já está vendendo essa tecnologia com possibilidades de escala para outros estados também. Muito legal. E já tem alguma previsão de data para já implantação? Tem sim, a gente está tendo vários delays por conta de fatores externos. Já era para a gente estar com tudo implantado, inclusive, mas parece que finalmente vamos começar na semana que vem. Então, tudo indica que na semana que vem a gente vai começar a implantar aqui em Salvador. Deve durar mais ou menos 1 a 2 semanas esse período de implantação. Ah, muito bacana. Eu acho que é na época de crise também que outras ideias surgem e outras possibilidades se mostram, né? Sim, com E certeza. oportunidades e também possibilidade de ajudar quem está precisando nesse momento de outra forma, né? Porque você já, desde a gênese da empresa, a ideia é ajudar aqueles que mais precisam, né? Nesse sentido, eu me lembro que você tinha comentado comigo há um tempinho atrás que existia um projeto de ir também para a África. Eu queria saber como é que ficou esse projeto. Vocês até chegaram a fazer um crowdfunding. Como é que ficou? Ainda existe essa ideia? Tá guardadinha? É para o futuro? Aqui tem mais necessidade por hora? Como é que está isso? A gente fez essa campanha no ano passado em parceria com uma ONG brasileira que atua em alguns países da África, como a primeira oportunidade da gente testar o Aqualuz em um ambiente fora do Brasil, para ver se ele realmente era aquilo que a gente esperava, uma tecnologia versátil e com adaptabilidade de funcionar mesmo em outras culturas, em cenários um pouco diferentes do Brasil. Essa nossa estratégia inicialmente era apenas para validar a tecnologia, com um lote que a gente pudesse beneficiar uma comunidade inteira. Não foi uma campanha sucedida, a gente captou mais ou menos 2%, pouco menos de 2% do grande objetivo da campanha. Ficamos tristes por isso, mas ao mesmo tempo percebemos que não era o momento para a gente fazer isso. A gente continua com o projeto para ir para essa região e implantar com recursos que a gente captou, pelo menos claro que em quantidades menores. A gente vai fazer um projeto nessa região de Madagascar, só que a gente também já fez um mapeamento de outros países, com outros parceiros que a gente pode atingir de outras formas, mas realmente o nosso foco vai ser no Brasil, porque hoje aqui a gente só tem cerca de 300 famílias beneficiadas, mas existem mais de 1,4 milhão de cisternas instaladas. Ou seja, o cenário são de muitas famílias ainda que podem ser beneficiadas. E como estamos aqui no Brasil, é muito mais fácil atuar por aqui. Claro que nossa ideia de validar vai continuar em paralelo, mas não é o foco, não é o grande foco nesse momento, pelo menos nos próximos anos, sim. A gente quer ter uma fábrica em outros países, poder exportar a tecnologia de forma mais fácil para que a gente consiga beneficiar o maior número de pessoas possível. Mas diria que isso seria planos a partir do ano que vem, até porque com a pandemia, viajar e implantar projetos em outros países se tornou altamente arriscado para as comunidades. É uma preocupação que tem que se ter, né? Porque realmente são comunidades vulneráveis e a gente tem sempre que estar com o olhar, né, de quem precisa de ajuda, mas também não pode levar mais problemas para essas pessoas. Eu acho muito prudente a posição de vocês.
Eu queria, assim, a gente está já nos 10 minutos finais, aqui num instante passa quando a gente está tendo uma conversa bacana como essa, e eu queria falar de duas coisas aqui antes de te dar a palavra final. Primeiro, eu queria te perguntar sobre que conselho você daria para os jovens que pensam em trabalhar com a ciência, pensam em ser cientistas como você, tão jovem, né, no mundo de hoje. Que conselhos e que caminhos e que coisas diferentes ou parecidas com o que você fez, você aconselha os jovens de hoje a tomarem, a trilharem? Eu acho que a primeira coisa seria procurar eventos que promovam a ciência, ou, enfim, o empreendedorismo também para os jovens. Hoje no Brasil já existem uma quantidade considerável, estou até me surpreendendo com isso, de uma forma bem positiva. E, além disso, ter uma percepção de que não é fácil. No início é super normal errar, e isso vai te ajudar a acertar, que com erro a gente se aprende muito. E não desistir, porque aqui no Brasil a gente já sabe que existem inúmeras dificuldades, mas também existem inúmeras problemáticas que precisamos de pessoas se unindo para poder resolver. E isso até é um grande motivador para que a gente consiga promover esse empreendedorismo e essa iniciação científica dos jovens pelo nosso país. A outra pergunta que eu queria fazer é sobre projetos, né? O que que a SDW planeja, o que que a Ana Luísa planeja para o futuro? Eu sei que hoje a gente foi obrigada a dar uma paradinha nos planos, repensar a vida, muita coisa acontecendo, mas também é um momento de refletir sobre o futuro, né? Não sei nem se nesse momento vocês repensaram em fazer alguma coisa diferente. Mas fala um pouquinho sobre o que vocês estão pensando em fazer daqui para frente. A gente está aproveitando esse momento para estruturar, então, desenvolver mais tecnologias. Agora, como eu falei, nosso portfólio já são de 5. E quando a gente for voltar mesmo, a gente tem uma capacidade de não só execução, mas de escala maior. Então, já temos treinamentos padronizados para garantir uma qualidade, mesmo com equipes novas. E a gente está sempre fazendo reuniões com parceiros, com potenciais financiadores, para que nesse momento de pandemia a gente consiga deixar tudo no cronograma de como é que vão ser os nossos próximos meses depois dos retornos das atividades. Claro que mesmo que seja em breve, com todas as medidas de segurança para reduzir o máximo possível dos riscos de contaminação das doenças. Então, a gente está meio que reestruturando tudo, padronizando todos os processos, fazendo aquele dever de casa, para que ao longo do nosso crescimento a gente consiga manter a qualidade e garantir o maior retorno de impacto social para essas comunidades que tanto precisam. É importante a gente dizer para quem está acompanhando aqui hoje que é um verdadeiro presente a gente contar com 1 hora de Ana Luísa Bezerra, essa baiana retada aqui conversando com a gente, porque ela é uma pessoa mega ocupada, está sempre cheia de reuniões, de projetos, muita atividade, e assim, foi uma grande felicidade ter você e todo mundo que acompanhou a nossa live hoje aqui com a gente. Eu queria deixar aqui agora mais uns minutinhos para você se despedir de quem está acompanhando a gente, deixar a tua mensagem final aqui nessa conversa, e dizer que o espaço continua aberto, do jeito que a gente vem acompanhando a tua trajetória. A Econordeste sempre vai estar aqui, quando tiver novidade, fala para a gente vai continuar acompanhando e levando para o público que vocês estão fazendo, porque esse é um trabalho que precisa ser cada vez mais valorizado e reconhecido. Eu sei que já é valorizado, já é reconhecido, mas esse país é enorme, esse mundo é enorme, tem muita gente ainda que não sabe do que vocês estão fazendo, né? E é um serviço maravilhoso para o povo do semiárido. A gente teve aqui, é importante citar, né, a Articulação Semiárido Brasileiro, a ASA, que conseguiu transformar o programa 1 Milhão de Cisternas em política pública,
que hoje faz com que o semiárido tenha água, para que as pessoas não precisem se deslocar, que as pessoas possam ter essa segurança de ter água para beber e cozinhar em casa, mas que essa água também precisa ter qualidade, né? Então, você bem conhece a tecnologia da cisterna, né, de primeira água. Não é à toa que você desenvolveu uma tecnologia para tornar essa água ainda mais estratégica para essas famílias. Então, eu queria que você nos brindasse aqui com a palavra final e depois a gente dá uma despedida geral, que o tempinho está acabando, infelizmente. Eu queria agradecer, é uma honra mais uma vez, Maristela, aceitar esse convite. Você que tanto nos ajudou na divulgação da SCW, já fez várias matérias, conhece até a Letícia, já sabe também como eu tenho a sorte de ter uma sócia tão boa quanto ela, foi difícil achar. E eu queria agradecer, dizer que estou aberta também a novos papos. E para todo mundo que está assistindo a gente, estou vendo aqui algumas pessoas que eu conheço, Marcelo, Jalito, Jailton, pessoas que já acompanham o nosso trabalho, e para quem ainda não acompanha, podem ir no meu Instagram, que dá para achar lá o da STW, eu vou até deixar aqui o Instagram da STW, tem muita coisa para quem quiser conhecer mais sobre a Alcaluz e os nossos outros trabalhos. Também o nosso site é stwforol.com. Tem mais coisas, tem como se vocês quiserem entrar em contato com a gente de uma forma mais rápida, é só entrar no site. Se tiverem alguma ideia ou algum contato que possa ajudar a gente, tanto em termos de iniciativa privada, ONG, quanto do poder público, seria de grande ajuda. Até nesse momento de pandemia a gente consegue fazer algumas reuniões, claro que nada prático, mas algumas reuniões à distância mesmo. E é isso. Se vocês tiverem qualquer contato que possa nos ajudar, não hesitem em entrar em contato com a gente, vai ser super útil. E obrigado por participarem dessa live, de acompanharem e conhecerem minha história através da entrevista com Maristela. E é isso. Bom, agradecer mais uma vez, né, a sua disponibilidade para estar aqui com a gente e dizer que essa conversa, para quem não teve a oportunidade de acompanhar aqui, vai estar disponível no nosso IGTV e vai estar também no nosso canal do YouTube a partir de amanhã. E também dizer que essas histórias e outras, quem não tem tempo de acompanhar aqui as nossas conversas online, elas estão também no nosso site, a gente tem muita coisa, a gente está também em outras redes sociais, e que também temos uma newsletter. Assinem a nossa newsletter, que a gente também está começando a colocar conteúdos exclusivos, e sempre com essa temática socioambiental, na nossa região Nordeste, que é uma região super rica, super importante, super estratégica, às vezes desvalorizada, às vezes desconhecida. A gente tem um bioma riquíssimo. Até no começo dessa semana a gente falou sobre uma pesquisa da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, que a nossa caatinga está muito mais devastada, onde ela deveria estar conservada pela presença humana. É uma reflexão que a gente coloca e que tem que ser colocada, que a gente tem uma floresta seca, lindíssima. Quem já viajou pelo nosso sertão conhece, sabe como é bonito. Você vê que na estiagem, aquela vegetação que você pensa que está morta, com uma semana de chuva está tudo verde, daqui a pouco está florindo, está frutificando. Então, assim, tem muitos temas interessantes que a gente tem colocado aí, e eu espero que vocês fiquem e vejam e acompanhem e estejam aqui na nossa próxima conversa online. Obrigada, Luísa. Tudo de bom para vocês. Muito sucesso para essa empresa tão linda que você ajudou a construir e que você está levando com tanto talento e com essa força jovem. Eu acho que o Brasil precisa de mais Anas Luísas e Letícias para crescer mais forte e resiliente ainda. Obrigada, um beijo para você. Beijo. Tudo de bom, viu? Tudo de bom tchau. Também. Tchau, tchau. Tchau, gente. Obrigada por terem acompanhado até aqui. Tchau, Daniel, Lucas. Tchau, tchau.